Bom, a gente falou aqui que essa sexta-feira está bem tensa, bem pesada, né? E um motivo que deixou todos nós muito tristes, consternados, essa tragédia ocorrida em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 10 pessoas em situação de vulnerabilidade social que foram vítimas fatais, morreram nesse incêndio ocorrido em uma pousada. A gente traz atualizações sobre esse caso agora. A repórter Gabriela Lerina vai se juntar a gente aqui no Poder Expresso, trazendo atualizações. Gabriela, é difícil até a gente te dar boa tarde em uma situação como essa, né? Mas enfim, afinal de contas, boa tarde, apesar de tudo. E eu queria que você trouxesse atualizações sobre o estado de saúde das pessoas que foram socorridas, em particular essas 4 que estavam em estado grave. Isso sim. Oi, Jesus, boa tarde. Apenas como uma formalidade, né? Como você disse bem, é um dia muito triste aqui para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos. Nós estamos aqui em frente à pousada que se chama Pousada Garoa, que fica na Avenida Farrapos, que é uma das principais avenidas de Porto Alegre, que leva, por exemplo, para o aeroporto, para a rodoviária. Então, é uma área muito movimentada da capital. Vou começar a mostrar para vocês agora o rescaldo, como está neste momento o local por aqui. Você sabe que esse incêndio começou por volta das 2 horas da madrugada, mas ainda tem um cheiro, ainda tem uma sensação assim de calor aqui, é impressionante, viu? Tá tudo destruído, Jesus, como vocês conseguem perceber, a gente está mostrando a partir de agora. É um prédio, uma edificação que tem 3 pavimentos, tá? E a gente consegue ver desde lá de cima, olha a situação das janelas, não tem mais janela, não tem. Olha só, a gente consegue também ver do lado de fora aqui que toda a separação entre os quartos era de madeira. Do lado de fora a gente consegue ver esse concreto. E se a gente for descendo a imagem, a gente vai ver que tem uma marquise grande. Olha, informações de populares e também o que foi confirmado pelo Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, Jesus, é de que pelo menos 4 pessoas se atiraram. A gente não tem a informação se foi diretamente para o chão ou se elas pularam para esse outro lado aqui, que eu vou pedir para que o Augusto mostre para vocês, que é um prédio vizinho que fica grudado a essa pousada, que também tem uma marquise. Então tem essas 2 situações. O fato é que essas pessoas caíram no chão, então elas estão em estado grave, sim. Elas fraturaram, como por exemplo, partes do corpo, como a bacia, os braços. Essas pessoas ainda estão em estado grave no hospital de pronto-socorro. O que a gente tem de atualização até agora, Jesus? São 10 vítimas, como você trouxe, confirmadas as identidades dessas vítimas. São 5 pessoas que tiveram as identidades confirmadas. Se trata de 4 homens e de uma mulher, mas que as identidades não são reveladas para a imprensa, isso em função da Lei Geral de Proteção de Dados e também, né, Jesus, em respeito às famílias. A intenção do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, é primeiro tentar encontrar as famílias para poder trazer essa notícia tão triste. E as outras 5 vítimas, elas estão em um estado tão complicado, corpos estão carbonizados, que será preciso fazer um teste genético para poder revelar a identidade dessas pessoas. Por isso que o próprio IGP, o órgão, fez um apelo para que familiares de pessoas que se saiba, né, que essas pessoas pudessem estar aqui, dormindo aqui, que procurem então a sede do Instituto Geral de Perícias para se apresentar, para poder fazer esse exame. Vou mostrar para o lado de cá agora a movimentação. Neste exato momento ainda é da perícia. Tem a Polícia Militar do Rio Grande do Sul aqui ainda também, está todo esse trabalho de perícia que começou já desde logo depois do incêndio, que durou 4 horas, e ainda também tem uma equipe da Defesa Civil aqui, porque eles estão vendo a condição dessa edificação, se há condição de liberar esse prédio para que pessoas que ainda estão lá daquele lado, agora está saindo mais uma pessoa aqui, mais um técnico do IGP, do Instituto Geral de Perícias, e lá na porta tem ainda, ó,
um bombeiro da Defesa Civil, um integrante da Defesa Civil, que é para trazer informação se esse prédio aqui vai ter condições de liberar para que pessoas possam entrar, retirar os seus pertences, porque a pousada, Jesus, funcionava dessas duas formas aqui. São dois prédios, na verdade. Esse prédio todo queimado e aquele prédio amarelo lá que o Augusto Carneiro está mostrando para vocês. Como é que funcionava então essa pousada, Jesus? Ela é uma pousada particular, mas que ela tem um convênio com a prefeitura para abrigar pessoas, em especial pessoas em vulnerabilidade social. A gente não tem um número exato de quantas pessoas tinham dormindo aqui na hora que começou o fogo, que começou o incêndio, mas se fala em pelo menos 30 pessoas. E aí imagina só o desespero que foi. A gente também não tem a confirmação em qual andar que começou, se foi no primeiro, se foi no segundo pavimento, se foi no terceiro, mas que foi um desespero. Inclusive as imagens que tem de flagrantes, de moradores da região, mostram fogo alto, chamas muito altas. Agora vem a pergunta, né, Jesus? Podia funcionar essa pousada? Tem duas situações diferentes, viu? Sobre os alvarás. Por parte da prefeitura, alvará para funcionamento como alojamento estava ok, podia funcionar. Já quanto ao alvará do PPCI, que é o Plano de Proteção contra Incêndios, não. E esse alvará é emitido pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul? Não, esse prédio estava irregular. Em 2019, o proprietário aqui desse prédio até solicitou um PPCI ao Corpo de Bombeiros, mas seria para uso como escritório e não como um uso para pousar. Então, portanto, a nota do Corpo de Bombeiros Militar é de que a situação atual do prédio é irregular. Então essa é a situação agora de muita movimentação aqui. Essa área toda segue isolada, Jesus, e de muitas pessoas que passam por aqui, pessoas consternadas. Afinal de contas, imagina, são 10 pessoas que morreram, que perderam a vida. Vou trazer para vocês, enquanto a gente está mostrando a situação aqui, você me pediu como é que tá os feridos, né? São 15 feridos até agora, além desses 10 mortos. E sabe que esse número de feridos foi aumentando com o decorrer do dia, porque são pelo menos 7 pessoas que procuraram os hospitais aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, nas últimas horas, em função da inalação da fumaça. A gente sabe que essa fumaça do incêndio, ela é tóxica. Por isso que se começou o dia com 5, 6 feridos e agora o total está chegando a 15 feridos. Trago rapidamente para você, então, a informação das pessoas. São 12 pacientes com idades entre 25 e 48 anos. 4 pessoas estão em estado grave, como você mesmo disse, e até o momento, essas 7 pessoas que buscaram atendimento por inalação de fumaça, elas começaram a tossir muito e também ter sensação como falta de ar. Jesus, estou aqui aberta para perguntas, se você tem alguma dúvida no que eu puder te responder, mas essa é a situação de um dia muito triste aqui em Porto Alegre, viu? Gabriela Lerina, direto de Porto Alegre, falando sobre essa tragédia ocorrida na madrugada de hoje, nessa pousada que abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social. Gabriela continua com a gente. A Gabriela falando dessas pessoas que foram procurar atendimento médico porque começaram a se sentir mal depois de ter inalado fumaça. Então, em uma situação de incêndio como essa, qualquer ferimento que não aparenta aquela gravidade toda, deve ser encarado, deve ser tratado pelos médicos, por todo o sistema de atendimento médico aí, com muita cautela. Porque a pessoa, quando tem ali 40%, 50% do corpo queimado, ela perde aquela proteção contra a infecção, contra as bactérias que estão no ar, enfim, e isso pode causar uma consequência depois de alguns dias e a pessoa passa a lutar pela vida, passa a lutar contra uma infecção. Então esse, com certeza, é um dos desafios para as equipes médicas que estão tratando não só dessas pessoas que hoje são consideradas pessoas em estado grave, como esses 4 que foram socorridos em estado grave, mas também as pessoas que, num primeiro momento, não são caracterizadas ali como pessoas que estão em uma situação de grande gravidade. Como a Gabriela trouxe para a gente, a nota do Corpo de Bombeiros
deixa claro que é um prédio que estava em situação irregular, pelo menos para esse tipo de atividade. A gente tem aqui, a gente vai posicionar na tela, continue com a gente, tá, Gabriela? Por gentileza, a gente vai posicionar na tela aqui a manifestação do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Ele disse que esse incêndio que deixou 9 mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou 5 caminhões, dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada. Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. Meus sentimentos aos familiares das vítimas. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse o seguinte: com profunda tristeza acompanho a apuração do incêndio com vítimas na pousada Garoa, na Farrapos. A prioridade agora é o atendimento dos cidadãos resgatados e encaminhados ao hospital. A prefeitura trabalha para acolher os moradores e apoiar a investigação dessa tragédia. Daqui a pouquinho eu quero falar com a Gabriela sobre a investigação. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin: transmito meus sentimentos aos parentes e amigos das vítimas de um incêndio que atingiu uma pensão em Porto Alegre. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor. É o que a gente quer também. Amém. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, desde cedo acompanho, junto com as equipes do Ministério, a situação provocada pelo incêndio em pensão que abrigava pessoas em situação de rua na cidade de Porto Alegre, que provocou a morte de 10 pessoas. Minha solidariedade para com a família e amigos das vítimas desse trágico acontecimento. Daqui a pouquinho eu vou trazer também a manifestação do presidente Lula. E para a gente encerrar com a Gabriela, que ela segue fazendo as reportagens lá em Porto Alegre. Gabriela, como é que fica a investigação? A informação que chegou para a gente é de que poderia ter sido um incêndio criminoso. É isso, pois é, Jesus, sabe que no início da manhã se falava disso, mas a investigação foi aberta, está a cargo da 17ª Delegacia aqui de Porto Alegre, e agora há pouco está acontecendo, aliás, neste exato momento, uma coletiva de imprensa com a Prefeitura, com o prefeito Sebastião Melo, que traz uma informação nova de que existe uma câmera de segurança. Vou pedir para que o Augusto Carneiro, ver se ele consegue mostrar para a gente que essa câmera de segurança estaria posicionada na porta. Vamos lá olhar a porta juntos para ver se a gente consegue identificar pelo menos se tem algum resquício. Eu não enxergo daqui. Confesso que eu não sei onde estaria posicionada essa câmera de segurança. Acho que em cima ali, né, Augusto? Talvez a câmera de segurança em cima da placa, você consegue ver ali em cima da placa de sinalização, que também ficou toda chamuscada a placa, né? A placa de sinalização ali de carro. Talvez essa câmera aí, porque a prefeitura, o prefeito trouxe nessa coletiva que está acontecendo agora, por isso que tudo está chegando para a gente aqui, é de que tem uma imagem que mostra uma pessoa, que a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, que estaria entrando por volta das 2 horas da manhã aqui no prédio e depois saindo do prédio. Não sei o que isso pode significar, a gente não sabe, é tudo ainda muito incipiente, recebi essa informação agora. A polícia, inclusive, já está com essa câmera, mas por enquanto a polícia do Rio Grande do Sul continua descartando que teria sido um incêndio criminoso. Sobre isso, eles ainda não voltaram atrás. O delegado disse, agora acabou de me responder aqui a produção do SBT aqui de Porto Alegre, de que o delegado está analisando essa câmera, que teve acesso a essa imagem agora há pouco e que, por enquanto, continua ainda em aberto. Qual é a linha de investigação? Pode ser tudo, mas que por enquanto ainda continuam descartando a possibilidade de um incêndio criminoso. Isso porque, Jesus, não se sabe ainda, como a gente trouxe desde o início, como que começou esse fogo e em qual pavimento que se iniciou esse fogo. Ainda não se tem essa informação. É isso que a polícia está tentando identificar. Recém começou as investigações. Eu ouvi, inclusive, o delegado falando pela manhã com o meu colega Eduardo Pinzon, dizendo que já estão ouvindo pessoas que estavam aqui em volta, que conseguiram ouvir o proprietário e conseguiram ouvir o porteiro aqui da pousada. Conseguiram ouvir o porteiro. Então, ou seja, todos esses depoimentos agora, recém começaram a ouvir, vão poder trazer uma linha de investigação, que se tenha uma linha de investigação, porque até agora ela é bastante ampla. Então essa é a situação neste momento. O fato é que são 10 pessoas que morreram e tudo muito, muito triste por aqui. Esse sentimento, sim, com certeza eu consigo te trazer, viu, Jesus?
Muito obrigado, Gabriela Lerina, por trazer as informações e por trazer a sua percepção, o seu sentimento em meio a essa tragédia. Você, o Augusto aí, mostrando muito bem tudo o que... trazendo tudo, a visão que vocês estão tendo aí do local, a gente daqui, do outro lado da tela, consegue ter também, graças à sensibilidade na reportagem que vocês estão conduzindo aí. E a gente vai liberar vocês, porque a gente sabe que vocês precisam ir lá acompanhar essa coletiva. Qualquer informação, qualquer novidade, é só chamar a gente aqui no Poder Expresso. Te agradeço demais, viu, Gabriela? Um ótimo trabalho para você e para o Augusto. Imagina, Jesus. Obrigada, Jesus. Você sabe que a gente vai agora, né, terminar com você, mas a gente continua entrando ao vivo aí na programação nacional do SBT também, na local. Mas rapidamente você falou aí sobre sensibilidade e me voltou na cabeça. Você sabe que eu fui uma das primeiras repórteres a chegar lá na Boate Kiss em 2013. Era uma condição diferente, era, obviamente, mas era um incêndio também. Então, assim, isso volta, assim, e mexe com a gente. Realmente uma situação muito complicada por aqui. Obrigada, Jesus. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Gabriela Lerina.